Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ICMS, que é um imposto estadual, tá? Competência estadual. O nosso objetivo de aprendizagem é compreender o tratamento contábil, certo? Fato gerador, base de cálculo e as alíquotas do ICMS. Nossa agenda, ICMS. Aí, o que seria o ICMS? O ICMS, ele é um imposto não cumulativo de competência estadual. Diferentemente do PIS e da COFINS, que existe a possibilidade de ser cumulativo ou não cumulativo, no caso do ICMS, não. Ele é obrigatoriamente não cumulativo e de competência estadual. Ou seja, ao adquirir bens e serviços tributados pelo ICMS, o contribuinte tem o direito a um crédito, certo? Que ele vai ser compensado futuramente, junto ao fisco relativo ao imposto pago em sua aquisição. Em toda nota fiscal, seja empresa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, vai estar lá discriminado na nota ou no cupom fiscal o valor do ICMS que foi cobrado naquela operação. Certo? O que acontece? Quando a empresa ela compra aquela mercadoria para revender, aquele ICMS que vem destacado na nota de compra, ele vai ter direito a crédito para compensar do ICMS no momento da venda, tá? Então, esse o regime não cumulativo que a gente fala. E ao realizar uma operação sujeita ao ICMS, no caso a venda, você vai ter o débito, que eu acabei de falar. Eu vendo para o consumidor final, vai ter ICMS naquela nota. E na nota que eu comprei a mercadoria do meu fornecedor, também vai ter ICMS. Quando eu faço o confronto desses dois, aí eu vou ter o valor a pagar de ICMS ou a recuperar futuramente, certo? Porque pode ter esse desencontro em algum mês e a empresa ter créditos de ICMS superior aos débitos de ICMS. Consequentemente, aí vai ter um imposto a recuperar, ok? Então, essa é a sistemática. Passando adiante, a forma de tributação do ICMS, ele pode ser normal, ICMS normal, que são as operações que acontecem, é o maior percentual de operações que tem. ICMS com substituição tributária, que é quando determinado tipo de produto, o governo estadual, ele institui que aquele determinado mercadoria vai sofrer uma substituição, ou seja, alguém vai recolher por toda a cadeia seguinte, a cadeia produtiva seguinte, certo? Isso é utilizado normalmente para fins de controle e auditoria, tá? Para conseguir rastrear a questão do ICMS e evitar fraudes fiscais. E tem o diferencial de alíquota, que ele vai surgir quando existe transação entre empresas que estão situadas em estados diferentes e que esses estados eles têm uma prática de alíquota diferenciada para vendas externas, para venda para outros estados. Então, vai ter essa diferença quando eu compro de um estado que o alíquota de CMS é menor do que o estado que eu estou residindo. A gente vai explicar melhor mais à frente. O ICMS é um imposto que a gente chama por dentro, ou seja, ele está embutido na nota, não é como o IPI, que é por fora. Okay? Isto é, a alíquota incide sobre o próprio preço do bem ou serviço, mas considera-se que integra o próprio preço. Assim, um bem vamos um exemplo, ele é vendido por R$ 100 e é tributado a 17%. O vendedor cobrará
R$ 100 referente ao bem e o destacará na nota fiscal o valor de R$ 17, que é o de ICMS, dos R$ 100 cobrados, que esses 17 referem-se a imposto, tá? Ao imposto devido. O artigo 20 do regulamento de ICMS, ele diz que as alíquotas internas, elas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na forma seguinte. Ou seja, vão ter alíquota de 30% as operações com mercadorias ou bens supérfluos, certo? O que a gente normalmente fala, que normalmente também se encontra em livros e até na internet, é a questão da essencialidade. Se a mercadoria é essencial para o consumo humano, ela tem normalmente uma alíquota menor. Se ela não é essencial, ela vai ter uma alíquota maior. No caso de 30%, é para operações com bens considerados supérfluos, vai ter um rol de bens, mercadorias, no caso, que elas vão ser taxadas. O próprio regulamento do imposto do ICMS de cada estado vai taxar, tá? Alíquotas de 25% nas operações com energia elétrica. Okay. A alíquota de 21%, que é nas operações com refrigerante, que é considerado supérfluo, apesar que de alíquota de 25% de energia, e energia não é supérfluo, né? Mas aí é uma contradição com a que existe. A alíquota de 12% nas operações de fornecimento de refeição, de veículos automotores novos, quando estes sejam realizados ao abrigo do regime jurídico tributário de sujeição passiva por substituição, certo? A alíquota de 7% na entrada de máquinas e equipamentos importados do exterior, para incentivar o desenvolvimento industrial, né? Tendo em vista que pode acontecer não, né? Tem algumas máquinas necessárias ao nosso parque industrial brasileiro que ele não é fabricado no Brasil. Então, a empresa que necessita importar, ela tem essa redução no ônus tributário aí. E a alíquota de 17% nas demais operações e prestações, que seria a alíquota. É claro, tem alguns estados que cobram um pouco mais, mas a alíquota meio que padrão para a maioria dos estados é 17%. Por exemplo, no estado do Pará especificamente, nós temos o ICMS para operações internas, ou seja, origem e destino dentro do estado, seria 17%. Se a operação é interestadual, certo? Ela vai ter um percentual diferente. Por exemplo, se for do Pará para o Sul, é 12%, e Pará para o Sudeste, Pará para o restante dos estados do Norte, também é 12%, e Pará para o Nordeste, também vai ser 12%, que é a alíquota que a gente fala que é interestadual. Tá? No nosso caso aqui, por exemplo, estamos no Pará, vendemos uma determinada mercadoria para o Sul, para o Rio Grande do Sul. Vai ser taxado 12% aqui no estado. Quando chegar lá no Rio Grande do Sul, que for cruzar a fronteira e entrar no estado, o estado do Rio Grande do Sul vai cobrar a diferença de 6%. Aliás, de 5%, que vai ser o ICMS diferencial de alíquota. Okay? Porque a alíquota deles interna lá é 17%. Ou seja, os 5%, quem vai receber vai ser o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. E isso acontece para os demais estados e demais regiões. Okay? No Pará, especificamente, nós temos apenas duas alíquotas do ponto de vista das transações, né? Que é a alíquota interna e externa. Dependendo do estado, ele pode ter a alíquota de 12%, se for para determinada região, por exemplo, São Paulo para o norte, 12%. Se for para o nordeste, pode acontecer de ser 7%. Então, isso varia de estado para estado. No nosso caso específico, nós temos basicamente duas alíquotas. Okay? Aí um exemplo, né? Um exemplo que seria uma empresa comercial sediada em Brejo Santo, Ceará, adquiriu a prazo, em 2 de janeiro,
de uma empresa comercial atacadista de Ouricuri, Pernambuco. Mercadorias para revenda no valor de 12 mil. Sabe-se que tais mercadorias, quando em operação interestadual entre os estados do Nordeste, a alíquota de incidência é 12. Ao emitir a nota, o atacadista destacou, ou seja, evidenciou, sobre sua operação sobre a sua operação incidiu ICMS no valor de 1.440. O montante destacado irá compor a movimentação de entradas e saídas de mercadorias do atacadista para recolhimento ao estado de Pernambuco. Ou seja, vendeu mercadoria para estado diferente, entretanto, a alíquota era 12 interestadual. 12% de 12 mil dá 1.440. Aí o comerciante varejista revendeu no mesmo mês, também a prazo, metade das mercadorias que havia comprado por 20 mil. Ou seja, ele teve um custo de 6, se ele vendeu a metade da compra, ou seja, a compra total foi 12, a metade foi 6. Então ele vendeu 6, né, a 20 mil para o consumidor final residente na mesma cidade. O ICMS devido seria, dentro do estado do Ceará, é 17. Ou seja, o ICMS devido nessa operação seria 3.400, que seria 20 mil vezes 17%. Ao final do período de apuração, o imposto devido pela empresa varejista ao estado do Ceará será o somatório dos impostos incidentes sobre as saídas, débitos, diminuídos das entradas, que seriam das entradas de mercadoria, que seriam os créditos. Basicamente aqui o resumo, certo? Aqui eu não estou considerando, não considerei o diferencial de alíquota, que seria pago à parte, ok? E aqui a entrada, né? E aqui a saída. Ou seja, o total a recolher de ICMS, desconsiderando diferencial de alíquota, nesse exemplo, seria R$ 1.960, certo? Seria pago ao estado do Ceará. Okay? Aí, exemplo, aí o lançamento disso, né? Na compra, eu teria o débito de estoque, 10.560, seria o valor líquido, menos ICMS. Débito de ICMS a recuperar, 1.440, e crédito de 12 mil no fornecedor. Quando eu vendesse, né? Eu vendi a prazo, crédito de receita e débito de duplicatas a receber. Quando eu faço o lançamento, o reconhecimento do ICMS a recolher da venda, dessa venda aqui que aconteceu, seria impostos e contribuições incidentes sobre a venda, ICMS, seria no resultado, 3.400, e teria um crédito de ICMS a recolher no valor de R$ 3.400. Fazendo o registro do CMV, né? Eu falei lá atrás que ele comprou 12 e vendeu metade, né? Aqui eu estou considerando o CMV já sem o ICMS, tá? Por isso que é o valor líquido, não é o 6 mil. Débito de CMV, 5.280 e crédito de estoque pela baixa do estoque vendido. A apuração final, eu zeraria, né, a conta do ativo, que seria ICMS a recuperar, pois ICMS da entrada, e debitaria ICMS a recolher, diminuindo o saldo em 1.440. Consequentemente, eu teria o valor final, que a gente já calculou aqui atrás, deixa eu só voltar aqui, 1.960. E vedações ao crédito. A vedação é vedado o crédito relativo a mercadorias, entrada e ao serviço tomado, quando são alheios à atividade da empresa, do estabelecimento. Tá? Se for uma compra totalmente diferente,
Você não vai ter direito ao crédito, porque aquilo ali não foi para fins de atividade. Comercialização ou produção com saída não tributada ou isenta. Se o produto que a empresa ou a mercadoria que a empresa está vendendo ela não tributada ou isenta, não há o que se falar de crédito de ICMS. Uso ou consumo próprio no estabelecimento da mesma forma. Se eu vou utilizar, se eu comprei material de limpeza ou uso e consumo, como a gente normalmente classifica na contabilidade, não há o que se falar de crédito de ICMS. Tá? Estorno. Quando é que acontece o estorno do crédito? O contribuinte deve estornar sempre o serviço tomado ou a mercadoria entrada quando perecer, ou seja, ficar ruim, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio. Saída não tributada ou isenta, ou seja, imprevisível na entrada. E fim alheio à atividade do estabelecimento ou utilização ou consumo no próprio estabelecimento. Devolução. Estabelecimento que receber em virtude de garantia ou troca, certo? Deve efetuar a devolução desse imposto e poderá acreditar-se do imposto debitado na saída, desde que haja prova cabal da devolução ou retorno que se verifique. E retorno dentro do prazo, né? Você, dentro do prazo determinado, tem que ter também a questão do respectivo documento que justifique esse retorno, né? Que é a nova entrada na empresa, documento fiscal. Situações especiais, né? Quando doação para vítimas de calamidade pública é isento de ICMS, amostra grátis também é isento, brindes tem direito a crédito, remessa para industrialização tem suspensão do ICMS, porque eu remeti aquela mercadoria para ela ser industrializada, eu não vendi, tá? Não houve um repasse de propriedade nesse aspecto, aí a mercadoria continuou sendo minha. Remessa para conserto, não tem a incidência, eu remeti determinada máquina para fazer conserto, a saída dessa máquina, a nota fiscal da saída dessa máquina, não vai ter menção a ICMS, porque ela vai retornar. Remessa para demonstração, também não vai ter questão de ICMS. Remessa para exposição ou feira, né, que é isento de ICMS. E suspenso IPI. E consignação mercantil. É incidência normal na remessa. E caso tenha venda, né, exista a venda, é o faturamento simples. Vai ter o nascimento do débito tributário, no caso do ICMS. Aí, no caso do ICMS sobre imobilizado, o que vai acontecer? Normalmente isso acontece muito em indústria. As indústrias elas compram grandes máquinas com ali, consequentemente, vai ter um valor do ICMS. A legislação ela permite que a empresa ela faça a recuperação desse crédito, certo? Sobre ICMS sobre imobilizado, porém, ele fala que deve ser em 48 parcelas mensais. Você simplesmente não pode pegar o ICMS daquela máquina, vamos supor uma máquina de 100 mil, você não vai calcular 17% de ICMS e vai abater o ICMS naquele mesmo mês que foi efetuada a compra. Não. A legislação permite esse crédito, porém dividido em 48 parcelas mensais. Tá? E esse crédito vai ficar classificado no ativo circulante ou no ativo não circulante da empresa. Aí, tratando especificamente da substituição tributária, né? A substituição tributária ela tem três possibilidades, que é operações antecedentes, concomitantes e subsequentes. A gente vai falar um pouco delas através de um esquema que foi elaborado, tá? Quando eu tenho a substituição retrooperante, seria a primeira possibilidade, eu tenho o produtor rural,
ele emite, aliás, ele vende produtos primários para uma indústria, certo? Ele emite nota fiscal e ele não destaca o valor do ICMS, tá? Quem vai fazer o recolhimento é a indústria. Vai recolher o ICMS. E não gera crédito de ICMS nesse valor. Okay? Já quando eu tenho na situação de diferimento, o que acontece? Eu tenho um produtor rural, ele vende o leite in natura, por exemplo, para uma cooperativa, certo? O produtor rural ele não vai fazer o destaque, ele emite a nota fiscal, mas ele não faz destaque do ICMS. Na cooperativa, vai ser feito a nota fiscal de entrada, consequentemente, vai ser destacado. Aliás, na entrada, não vai, a cooperativa não vai fazer nota fiscal de entrada. Na entrada, a cooperativa ela vai pagar o ICMS, certo? Fica diferido. E, consequentemente, após a cooperativa fazer o processo de invase e venda, ela vai emitir uma nota de saída, certo? De venda, que ela vai recolher esse ICMS quando ela vender para a indústria, para o atacado, varejo ou consumidor final. Tá? Se for indústria, atacado ou varejo, nessas três situações, eles vão ter direito ao crédito do ICMS. Se for o consumidor final vai ficar com esse custo. Né? A empresa, vamos para outro exemplo, né? A empresa A é substituta tributária, a empresa B, aliás, a empresa A vende para a empresa B, tá? No caso, a transportadora, ela tem as suas operações de serviço de transporte, né? A prestadora, ela é substituída, ou seja, a transportadora ela vai emitir o conhecimento de frete, de transporte, né? Sem o ICMS e recolhe o ICMS devido pela transportadora, no caso da empresa que ela é substituto tributário, ela é quem recolhe e automaticamente nos produtos dela, ela também já recolhe o ICMS que vai para a empresa B, né? Ou seja, a empresa B em diante ela já não paga mais o ICMS. Vamos ver um exemplo mais claro agora, levando em conta o consumidor final. Eu tenho a empresa tributária ICMS normal, a indústria ela é substituto tributário, o varejo ele é substituído e tem o consumidor final. Como seria a substituição de ICMS? Eu teria a venda da indústria para o varejo, seria o preço de 100, IPI, ICMS, e pagaria substituição tributária de R$ 9,00 nessa operação, certo? Ou seja, a indústria ela já está recolhendo o ICMS nessa situação de substituto tributário. Se, quando o varejo revender para o consumidor final, na situação de substituição tributária, não vai ter o que se falar de ICMS. Vamos supor, o varejo comprou por 100 e vendeu por 150. E 150 não vai ser tributado, porque todo o ICMS da cadeia já foi pago pela indústria que produziu. Em uma situação de ICMS normal, teria a cobrança de ICMS em toda a cadeia. Tá? Essa é a grande diferença da substituição da substituição de ICMS para o ICMS normal. Aí aqui os lançamentos, né? Débito de receita, crédito, aliás, débito de cliente, receita, IPI e ICMS-ST no crédito, certo? 119, 100, 10 e 9. E despesa com ICMS na DRE, 18. E ICMS a recolher, 18 também. Okay? Esse seria o lançamento.
Então, pessoal, essa seria... Nós concluiríamos aqui essa aula, tá? Falando sobre ICMS. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Eu espero vocês.